Olá, gente. Sejam bem-vindos aqui para nossa a live aqui na nossa página do Instagram, né? Live na página da aba no Instagram. Estou aguardando aqui a doutora Celina Novaes Vieira, a nossa convidada da live de hoje, né? Essa live é uma primeira divulgação do nosso sexto encontro brasileiro de halitose, que vai ocorrer no dia 18 de julho, no CIORG. E podem ficando. Enfim, fiquem comigo aqui, né? Estou esperando a Celi entrar. A gente já estava combinando com ela, fazendo alguns testes antes. Talvez alguns de vocês já tenham acompanhado. E para a gente utilizar essa tecnologia, né? Essa tecnologia do Instagram para a Celi Novaes Vieira, a professora referência do tratamento da litose no Brasil, vários artigos publicados, vários capítulos de livros escritos. Inclusive a Celi escreveu um capítulo sobre a litose no último livro da SOBRAP, da Sociedade Brasileira de Periodontia, que enfim, foi o congresso da SOBRAP foi agora em maio, e o livro foi divulgado agora em maio também. Na verdade, foi lançado agora em maio, e a Celi escreveu o capítulo. Tem muito para contribuir, enfim, com todo mundo que está, enfim, tá seguindo a live aqui, que está assistindo. Estou vendo aqui já Marcos Moura, nosso antigo presidente da ABA, a Beatriz Alianati, referência no Rio de Janeiro, tratamento da litose no Rio de Janeiro. Nossa presidente Cláudia Gober, já vi que entrou também. E estou aguardando um pouquinho. Essa live vai ficar um pouquinho, o vídeo vai ficar um pouquinho paralisado agora, que eu vou tentar pelo WhatsApp conversar com a com a Celi, que a gente fez um teste antes, funcionou direitinho e agora não está funcionando. Então eu vou falar pelo WhatsApp com ela, vou pausar um pouquinho aqui e a gente já retorna. Voltando aqui, deixe-me ver aqui se... Aqui, ó. Agora sim vamos conseguir chamar a doutora Celi. Deixe-me ver aqui, certo. Agora a Celi vai estar conosco. Vou esperar um pouquinho, já consegui chamar ela aqui, ela apareceu online para mim. Aí, Ê, conseguimos! apareceu. Boa noite, meus queridos. Nossa, já estava aqui ansiosa, porque tinha dado certo, né, à tarde no nosso. Justo, justo. Agora não estava entrando, mas acho que é o horário, talvez, né? Então, agora deu certo. Celi, boa noite, né? Boa noite. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite, né? Eu, como diretor científico, nós, enfim, depois de muitas conversas, a gente escolheu o teu nome para participar do nosso sexto encontro brasileiro de halitose, e fico muito feliz de tu ter aceitado, né? Bom, é chover numa olhada e falar, te elogiar, né? Porque quem te conhece, quem já pôde ver alguma palestra tua, algum curso teu, sabe, já pôde ver da tua capacidade, né? Então, primeiramente, obrigado por tu aceitar o nosso convite para palestrar no evento. Obrigado por ter aceitado participar da live nessa questão, nessa coisa diferente, né? Da gente estar, para mim e para ti, né? A gente está aqui como, né? Eu estou Nossa, como jornalista, como entrevistador aqui, que é uma função diferente. E agradecer também a todos que estão acompanhando. A gente já tem bastante gente na sala acompanhando a nossa live, muitos colegas da ABA, outros colegas dentistas também. Depois a gente vai poder falar um pouquinho sobre a associação também, né? claro. Mas ele me diz, queria passar a palavra para ti, né? E queria te fazer já uma primeira pergunta. O tema da tua palestra, então, na verdade, tu vai participar do simpósio. Tu vai ser a primeira pessoa a palestrar nesse simpósio. O simpósio Como eu diagnostico e trato a litose. Então, Celi, como tu diagnostica e trata?
Nossa, então vamos lá, né? 3 dias de Maravilha, curso. uma pergunta muito rápida de responder, né? De fato, a litose ela tem essa característica, né? Por ser ainda um tema que gera muitas diferenças, não divergências, mas diferenças de formas de diagnóstico e de tratamento, como toda coisa nova na ciência, né? A litose é muito nova, se nós formos pensar, é, você veja que no Brasil ela começou a tomar uma consistência maior na década de 90. Então, para a ciência, isso é muito novo. E quando a gente olha mundialmente, a gente percebe também que existem vários protocolos de diagnóstico e automaticamente de tratamento, porque a gente tem que lembrar que a litose é um evento clínico, é um sinal, é um sintoma, não é uma doença, né? Então ela não fica, quando fala diagnosticar, a gente já logo pensa numa doença e tratar uma doença, né? Então, Justo. então, assim, a princípio, não existe forma mais competente de diagnóstico do que o exame organoléptico feito pelo olfato humano, né? Então, em todas as formas de manifestação da litose, aquela que mais esclarece, tanto para o profissional como para o paciente, é o exame organoléptico. Nós temos técnicas diferentes, né, de análise, mas, a princípio, nós temos já protocolado ações em que nós conseguimos avaliar o hálito do paciente ao momento que ele está no ambiente conosco, e isso vai dando a graduação da complexidade ou até mesmo do comprometimento do hálito, né? Então, aquela halitose perceptível no ambiente, ou a litose perceptível numa distância de conversação, ou mais na proximidade. Então, a gente desenvolve técnicas, a gente tem até o que a gente chama o teste da régua de 15 centímetros, que é quando você não observa nenhuma alteração, e aí você se aproxima nessa distância ao paciente, onde ele exala o odor em cima da régua, o que facilita, né, a passagem do ar mais objetivamente na base do nariz, e assim nós fazemos a análise. Este, para mim, é o melhor exame, é o meu padrão ouro na minha clínica, no dia a dia, e é claro que quem trabalha com isso acaba lançando mão também de monitores portáteis, que são de baixa sensibilidade, baixa especificidade, mas têm o seu papel. Eu hoje vejo como um papel mais importante destes monitores é mostrar para aquele paciente que acha que tem a litose, ele quando vê pelo monitor que ele não tem, que os compostos não estão numa concentração onde o diagnóstico seria da litose, vamos dizer que é o primeiro passo para ele começar a compreender que a percepção dele pode ser diferente da dos outros, ou até mesmo se existe ou não essa alteração, né? Interessante esse comentário, Celi. Deixa eu te interromper um pouquinho, Claro, porque por é um teste, favor. o teste organoléptico e é um teste que todos os dentistas podem fazer, né? E, Sim. e a gente sabe que, na verdade, a gente pouco aprende ou não aprende isso na faculdade, os dentistas não aprendem, e Uhum. todos nós dentistas podemos fazer, né? E poder Exato. diagnosticar, aferir se o paciente tem uma alteração do hálito ou não, né? Estou comentando isso, Celi, porque a gente vai ter muito do nosso público-alvo lá no evento, são cirurgiões dentistas, claro, os colegas da aba vão estar lá, mas também cirurgiões dentistas que têm pouco conhecimento sobre o assunto. Então, achei muito Perfeito. interessante frisar isso, porque é um exame que com certeza tu vais falar sobre como fazer esse exame, todo esse método Uhum. organoléptico, né? E que todo mundo vai Exato. poder ver na palestra como não é difícil, como é simples Né? fazer, Como é e simples. é fundamental, né? Inclusive, nesse último congresso da Sobrap, que nós tivemos a oportunidade de ter um capítulo escrito sobre o assunto, eu fiz questão de não dar nenhuma ênfase aos monitores portáteis. Eu deixei claro que avaliar a litose é fácil, deve ser realizado de forma rotineira por todos os cirurgiões dentistas e em todos os pacientes, não só Perfeito. aqueles que se queixam, que o profissional espere fazer esse exame só para aquele que veio para um tratamento específico.
O hálito, a análise do hálito é uma ferramenta de diagnóstico muito importante para a saúde. E para nós, cirurgiões dentistas, eu diria até que é um dever nós avaliarmos o hálito do nosso paciente, né? Porque pode nos indicar muitas coisas e muitas vezes o paciente tem o hálito alterado e não sabe, né? Então, eu acho que cabe a nós mesmo, e é um exame, como você falou, simples, rápido, fácil execução, não tem custo praticamente, né? Não tem custo. Então, assim, de fato, é uma ferramenta de diagnóstico que não deve ser mais deixada de lado ou desprezada pelo cirurgião dentista, né? Perfeito. Celi, deixa eu aproveitar e já fazer algumas perguntas que o pessoal tá colocando aqui para nós. Uma das grandes situações que a gente sempre escuta é se a halitose vem do estômago. E o pessoal já tem um colega aqui perguntando, o doutor Neto, se não me engano, e queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Queria aproveitar também para falar que no nosso evento, no Sexto Encontro Brasileiro de Halitose, a Celi vai ser a primeira a palestrar no dia 18 de julho. As inscrições são no site do CIORG. Se você entrar lá no site do CIORG, que é ciorginstitucional.org.br, você vai conseguir ter acesso a toda a programação do CIORG e vai ter lá um módulo de halitose. Então, as inscrições para o nosso encontro são lá dentro do site do CIORG. E vocês vão ver que dentro da programação do nosso evento, à tarde, a gente vai ter exatamente uma palestra sobre isso, a halitose e o aparelho digestivo, com um gastroenterologista que é da ABA também, que é da Associação Brasileira de Halitose, ele é gastro, o Francisco Amaral. Então, mas quis fazer esse parênteses, né, para já até chamar a atenção para o pessoal que está nos assistindo, que essa é uma live justamente para deixar um gostinho, né, para todo mundo que está te escutando, se ele deixar um gostinho para ir te escutar lá no nosso evento, lá no CIORG. E queria um pouquinho, aproveitando essas perguntas sobre se vem do estômago ou não, sobre da onde vem a litose, Celi? Bom, então, primeiro do estômago, né? Vamos falar sobre o estômago, né? Justo. Ela não vem do estômago, tá? A única forma de você exalar compostos aromáticos advindos do estômago é na eructação gástrica, mas pelo esfíncter cardia que nós temos, que é uma válvula que separa o conteúdo gástrico do esôfago e obviamente, até a cavidade bucal, não existe capacidade do estômago alterar o hálito, causando essa alteração constante, né, que é a litose. O estômago, ele tem esse peso nessa história, porque ele faz com que nós tenhamos um grande número de pacientes que autorreferem a halitose por refluxo. Então, a halitose autorreferida, quando você vai olhar nos artigos, ela geralmente está associada a refluxo gastroesofágico, porque é uma alteração gástrica que faz com que o paciente sinta muito gosto ruim, desconforto, agressões nas papilas circunvaladas, então normalmente dá gosto amargo. Então ele associa esse desconforto gustativo e às vezes até mesmo de percepções de ardência, faz com que ele acredite que o hálito também esteja alterado, né? Então, nós temos sim o divertículo de Zenker, aí é uma situação muito específica, onde existe uma situação de retenção alimentar pela patologia existente e pode, então, ocorrer uma alteração. Mas isso aí é bem específico e eu acredito que lá no CIORG vai ser mais bem discutido e explicado pelo gastroenterologista, né? Como disse você, aqui é só para dar as nossas pitadinhas, né? Não, mas perfeito. Essa é sempre uma pergunta da sociedade como um todo, dos colegas e da sociedade, né, dessa questão do estômago, né? Do estômago. Porque foi inicialmente, né, foi um grande mito. Inclusive, nós, cirurgiões dentistas, o que nós fazíamos com esse paciente? Quando ele chegava ao nosso consultório falando de halitose e nós não tínhamos nada na cavidade bucal que nós conseguíssemos enxergar na época, nós mandávamos esse paciente para o gastro e, eventualmente, para o otorrino. Mas o primeiro profissional que nós indicávamos era o gastro, por falta de conhecimento mesmo, né? Então, vocês vão ver mesmo no CIORG que não é bem assim.
Perfeito. Eu vejo muito essa confusão também pelos alimentos, né? Muitas vezes não é que a litose Uhum. não estômago, ela pode estar ligada à alimentação, né? Isso, Conta um pouquinho para muito nós bem essa lembrado. questão da Também pelo fato alimentação. de quando a gente fica muitas horas sem comer, então dá aquele hálito da fome e todo mundo Justo. acredita que aquele odor está vindo do estômago. Não, e aí é um outro caminho que isso acontece, tanto do alimento como da utilização da reserva lipídica. Ocorre que esses odorivetores, esses compostos aromáticos, eles ganham a corrente sanguínea e vão ser eliminados via pulmonar. Então, por exemplo, mais clássico exemplo, eu como alho, eu posso até ficar temporariamente com um pouco de odor do alho nas mucosas bucais, mas rapidamente a saliva lava e ela desaparece pela mucosa. Mas em compensação, enquanto a alicina estiver sendo produzida e metabolizada sistemicamente, ela ganha corrente sanguínea, porque ela é um composto volátil de baixo peso molecular, e ela cai e vai na troca gasosa ser eliminada via pulmonar. Então, os alimentos com os compostos aromáticos, eles são eliminados via troca gasosa via pulmonar, né? Corrente sanguínea. Não é pelo estômago. Bem como quando a gente sente fome. O mesmo processo acontece, né? Se a gente fica muitas horas sem se alimentar, nós começamos a utilizar a reserva lipídica, porque nós vamos ter glicose suficiente circulante, e o cérebro precisa dessa glicose, então ele reserva a glicose e utiliza a parte lipídica para fonte de energia. E também esses compostos acidogênicos, né, que é a cetose, cai na corrente sanguínea e vai ser eliminado via pulmonar. Nada pelo estômago. Nada, nada pelo estômago. Perfeito, Felipe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu Hum, falasse uma questão, né? Que muitas vezes os pacientes eles têm uma alteração bucal, uma sensação de um gosto ruim na boca e acabam relacionando com o fato de estar com halitose, né? Os pacientes, no caso, com alterações gástricas, refluxo, mas em outras situações também, né? E a também, gente com sabe, certeza. né, Celi? A gente que é da aba sabe que tu és talvez uma das referências claro, nacionais e mundiais, talvez tem muitos poucos artigos falando sobre essa alteração gustativa, não é Uhum. verdade? Sobre essa disgeusia, né? É verdade, é Então, eu tenho verdade. certeza que muitos dos colegas que estão te escutando agora, os colegas da aba, que já recebem muitos pacientes com essa queixa no consultório, os pacientes chegam com essa queixa do gosto ruim, né? Então, Celi, como tratar a disgeusia? Esse eu acredito que é o nosso grande desafio. Tratar, eu sempre brinco que quando o paciente chega até a mim e até a nossa equipe e tem a litose, é tranquilo resolver. O problema é quando ele sente que tem, isso significa que ele tem, porque se ele sente, ele tem, mas quando nós fazemos os exames de diagnóstico, nada é observado e nós precisamos com muito cuidado, né? O primeiro passo, a primeira coisa que eu diria aos nossos colegas é a abordagem. Como falar para este paciente que ele não tem a alteração perceptível por terceiros, ou pelo menos naquele momento que ele está fazendo o exame. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo de manejo clínico com esse paciente, é a forma que você dá a notícia. Porque esse paciente ele já é extremamente angustiado, porque normalmente ele já foi em inúmeros profissionais, em vários gastos, já fez vários exames, otorrinos, enfim. Então, ele é um paciente que você tem que saber lidar, primeiro para dar a notícia de que ele tem uma alteração que é perceptível para ele, mas que não é perceptível para terceiros, né? A digeusia, a alteração da percepção gustativa, que geralmente ela é grande, na maioria das vezes é pro amargo, ela faz sim com que o indivíduo sinta que tem o hálito alterado. O que causa digeusia, se nós formos procurar mesmo nos artigos, a gente percebe que é um assunto de muito pouco de conhecimento da ciência. O que nós entendemos hoje classicamente, por exemplo,
é um paciente que não tem saliva, aciálico, ou que tem uma grave disfunção débito salivar, ele tende a ter essas disfunções gustativas associadas. Pacientes que não têm, por conta disso, a lavagem natural dos botões gustativos, ele tende a ter essas alterações. Lesões que podem ter ocorrido numa simples remoção de um terceiro molar, nós também temos que levantar a possibilidade, principalmente toda a parte cirúrgica que atinge a corda do tímpano, também pode levar a essas alterações. Tendências genéticas à sensação muito mais aprimoradas para o amargo. Então, assim, realmente é um leque de opções que nós trabalhamos, mas que, em sumo, na grande maioria, nós temos como o mais clássico e o mais corriqueiro no dia a dia clínico o distúrbio, o débito salivar relacionado. E lembrar também uma coisa muito importante que eu acho que faz parte desse contexto, no meu dia a dia clínico eu me preocupo muito com isso, por exemplo, lembrar que a glândula salivar é uma glândula excretora. Ela não é só secretora, ela secreta saliva nos ductos, mas ela dentro dos ácidos, só que ela excreta tudo que nós temos circulante sistemicamente, ela excreta para a cavidade bucal. Então, nós temos que levar em consideração medicações que o paciente usa de uso contínuo, que pode estar excretando em produto final, dentro da cavidade bucal, alguma substância de gosto amargo. Então, assim, é realmente um desafio, porque você tem que fazer, como ambos, mas, em geral, o diagnóstico da digeusia, ele leva muito mais tempo para nós realizarmos. E o que mais angustia o paciente é o fato de que essa digeusia, ela não se demonstra com a alteração do hálito, mas ele sente isso. Ele sente que o hálito dele está alterado por causa dessa alteração. Olha que loucura, é muito difícil para ele. Então, o primeiro passo é dar crédito à queixa do seu paciente. Se ele sente, ele tem, mesmo que você não perceba. Perfeito, perfeito, Celine. Deixa eu aproveitar e fazer algumas perguntas que estão te fazendo por aqui. Uhum. Inclusive, assim, ó, a Natália Kicinska. Uhum. Ela está aqui. Primeiro, ela pergunta, e já queria estava anotado aqui para mim te perguntar, não queria esquecer. Uhum. Ela pergunta contato, Celine. Passa para quem está te escutando o teu contato. Ela pergunta aqui exatamente onde você atende, qual site pode conhecer mais seu trabalho. Eu sei que tu está, inclusive, com cursos de formação em halitose, um curso que inclusive é um curso indicado pela ABA, né? Os profissionais que, para serem profissionais indicados pela ABA, tem que fazer pelo menos 2 cursos, entre os cursos indicados. O teu é um dos cursos, eu sei que esse ano tu vai ter curso. Fala um pouco para nós sobre os teus contatos, enfim, deixa para não esquecer de falar isso, que a gente já está chegando na parte final da live de 30 minutos, aí vamos até mais uns minutinhos ainda, mas não vamos esquecer de falar dos teus contatos aí. Obrigada. Então, olha só, nós estamos agora no começo de junho, essa turma já está fechada, no Instituto Gris, em Ribeirão Preto, né? O professor Gris é um periodontista muito querido, eu sou periodontista, né? Somos periodontistas, e tive a felicidade de ser convidada por ele, de colocar o curso de halitose dentro do instituto dele, né, que é o professor que há muitos anos trabalhou na USP de Ribeirão, e hoje ele tem esse instituto, então nós temos cursos agora em junho e julho já programado, né? O de julho ainda não sei, sinceramente, mas entrando no site do Instituto Grise vai ter informações sobre os cursos. Clinicamente, hoje eu atendo em Brasília, eu tenho o site grupoores.com.br, o meu e-mail direto, profissional, eu já digo que ele é pessoal, porque só nele que eu consigo passar meus dias trabalhando, é o celi@grupoores.com.br, e a nova notícia é que a partir do ano que vem o Grupo Ores estará também em São Paulo, na capital,
em Moema, mais especificamente, teremos atendimento também lá em São Paulo, mas isso só a partir de 2020. Este ano ainda ficamos em Brasília e no Rio de Janeiro, né, com a doutora Beatriz Alianati, que faz parte do nosso grupo, que também atende lá no Rio, né? Então, eu acho que vai ser bem fácil, colocando o Grupo Ores ou meu nome no Google, acho que vai ficar bem fácil de me encontrar. Perfeito. Tem alguém colocando aqui, vem para o Rio de Janeiro. Então, provavelmente entrou agora. Gente, no Rio, pessoal do Rio de Janeiro, principalmente, a Celi Novaes vai estar, a professora Celi vai estar no nosso 6º Encontro Nacional, Encontro Brasileiro de Halitose, dentro do CIORG. As inscrições já estão abertas, www.ciorginstitucional.org.br. Entrando no site do CIORG vai estar lá toda a programação e vai ter lá o módulo de halitose, e você vai poder se inscrever. Então, pessoal do Rio de Janeiro, venha nos assistir. Eu queria agradecer a audiência de todos que estão aqui. Muitos colegas, a gente vê sempre ali doutor, doutora, colegas da área da saúde. Ficamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco, né, nos assistindo. Aproveito esse momento para convidar vocês a fazerem parte da aba. A aba é aberta para todos os profissionais de saúde. Temos médicos, dentistas, principalmente dentistas, mas muitos médicos já estão conosco também. Né, a gente convida vocês para fazer parte. Entre no nosso site abha.org.br. Tem lá uma aba, enfim, uma seção lá de associe-se, deixem o cadastro. A nossa associação está crescendo cada vez mais. A gente fica muito feliz com isso. Então, entrem, façam parte, troquem com a gente, a gente tem um programa de educação continuada para todos os associados. Agora, nesse mês de junho, tem várias novidades, vários artigos da PEC chegando. Então, muito bom contar com a audiência de vocês e muito bom poder contar no futuro com vocês nos eventos da aba e dentro da aba também. Celi, uma última... Diga, eu ia deixar meio que livre agora para ti dizer alguma coisa que tu gostasse. Fala então a última pergunta, depois eu falo um pouquinho também sobre a aba, da importância, mas faça a última pergunta. Perfeito, porque a gente, né, já não quero abusar de ti, né? Eu falei que era meia hora, então eu não quero abusar. Então, duas perguntas, assim. Quais as melhores ferramentas para tratar o débito salivar? Essa diminuição, qual as melhores ferramentas? E também a questão da sabuga, se ela tem grande influência na litose. Perfeito. Nossa, duas perguntas muito interessantes. Vou tentar ser rápida, que eu não quero abusar de vocês. Porque eu falar em halitose, eu confesso para vocês que é um dos grandes prazeres da minha vida. Mas vamos lá. Como melhorar o débito salivar? Por incrível que pareça, a primeira coisa que você tem que lembrar seu paciente é de beber água. 99% da saliva é água e as pessoas não bebem água. Então, essa é uma das grandes ferramentas. Em tratamento hoje, nós temos a mais tradicional etapa do tratamento é o estímulo mecânico, e aí lá nós podemos utilizar desde dispositivos específicos até gomas de mascar específicas também adequadas, e esse seria o mais básico, a forma de estímulo. E nós temos também hoje a maior ferramenta, inclusive que nós utilizamos em pacientes hospitalizados com mucosites, com débito salivar, principalmente na unidade oncológica, é o laser associado ao TENS. Em ambiente hospitalar, nós não usamos o TENS, só o laser. Mas no nosso consultório, essa dobradinha laser e TENS é fantástica em resultado, aplicando protocolos adequados, principalmente você sabendo qual glândula que você precisa estimular, né? Isso também é um cuidado que deve ser feito, né? Porque muitas vezes o profissional atua em todas as glândulas, mas não é isso que vai trazer o melhor efeito para o nosso paciente. Então, eu acredito que essas 3 formas de estímulo de salivar são hoje as formas mais utilizadas e competentes.
não uso, lógico, eu estou dando toda a minha experiência pessoal, né? Eu não utilizo em absoluto nenhuma medicação, não utilizo saliva artificial, não acredito na saliva artificial. Então, eu acredito sim que nós temos como fazer com que a glândula funcione. Claro que nós aqui poderíamos entrar em questões de doenças autoimunes que destroem o parênquima glandular, e aí nós também vamos utilizar ainda assim o laser para produção salivar das glândulas menores. E aí nós temos uma resposta muito boa de conforto para o paciente, não de volume, mas ele consegue ter conforto. A segunda pergunta sobre o biofilme lingual visível, né, vulgarmente chamado de saburra. Esse biofilme lingual visível, ele só forma quando nós temos algum desequilíbrio na cavidade bucal. Se nós temos homeostase, saúde bucal, nós não formamos biofilme lingual visível. Ele só vai ser formado se eu tiver situações que promovam maior descamação epitelial, situações que promovam uma concentração de mucina salivar, de atividade microbiana, até pelo simples fato que em 0,2 milímetros de espessura de biofilme lingual nós já temos produção e crescimento de bactérias anaeróbias. Então, o que eu tenho para finalizar é: saburra não é a causa primária. Ela já é uma consequência de uma alteração que nós temos que tratar para que o nosso paciente não tenha esse biofilme lingual visível sobre o dorso lingual, porque se ele tiver saúde, ele não... E esse é um dos grandes caminhos que a gente precisa seguir também na área de pesquisa, né? Porque a gente tem muitas pesquisas, enfim, sobre a questão da saburra, mas poucas exatamente sobre esses fatores que vão causar esse aumento na saburra, a formação da saburra, né? Inclusive, hoje nós estamos com alguns estudos, né, para ir saindo, se Deus quiser, artigos mostrando a força que a doença periodontal tem em formação de biofilme lingual visível. Então, esse biofilme lingual visível, ele é um sinal de que você tem alguma alteração na cavidade bucal. Então, a gente tem que ter um olhar diferente, sim. E ele, consequentemente, vai ser o maior nicho de produção de compostos sulfurados voláteis, até por toda a anatomia pertinente do dorso, né? E nós sabemos que isso é o que ocorre. Então, eu acho que também é um outro ponto de confusão, até eu diria, de achar que limpar o biofilme lingual visível é tratar a litose. Na minha visão eu tenho que tratar o que está causando a formação, e aí sim eu trato o hálito do meu paciente. Celi, muito obrigado. Tá? Foi muito bom conversar contigo. Tenho certeza que todo mundo adorou. Tá? E agradeço a todo mundo. A gente vai compartilhar essa live nas páginas, nas redes sociais da aba. Para quem não pôde assistir ao vivo, vai poder nos assistir, vai assistir essa tua live, vai ficar disponível, tá? Fica à vontade também, porque todas essas perguntas que vão aparecendo vão ficar, vão ter outras também, né? Vão ter outras também depois que esse vídeo ficar publicado, e fica à vontade de seguir para responder as perguntas de todos, né? E claro, mais uma vez, né? Tenho certeza que deixou muitas curiosidades em todo mundo que assistiu, né? Querendo saber mais, e a litose tem isso, ela é instigante, a gente cada vez quer saber mais, né? A gente foi mordido por esse bichinho, a gente sabe como a gente sempre quer, enfim, como a gente é apaixonado por esse tema e ajudar as pessoas que têm esse problema, enfim, né? Então, deixa essa live, então, foi só para a gente deixar esse gostinho. 18 de julho, dentro do CIORG, professora Celi Vieira e demais palestrantes que já estão, a gente já tem para a semana que vem, já deixo adiantado aqui na quarta-feira, dia 29, nesse mesmo horário das 20 horas, já combinei com a professora Maria Cecília Guiar, outra grande professora da aba, que também vai estar palestrando no simpósio, como eu diagnostico e trata, no turno da manhã.
Semana que vem já deixo o convite para nos escutar a professora Cecília, que vai estar aqui falando. E com isso, Celi, fica à vontade para dar um beijo final pro pessoal. Eu já me despeço aqui, gente. Muito obrigado por me aturar aí também. Mas achei importante a gente estar junto aqui para meio que, né, não ficar. Muito. Falar sozinho é muito ruim. Eu já fiz algumas lives falando sozinho e não gostei. Então, Também, acho olha, vou achei estar junto fantástico. para a gente ter uma certa troca. Eu acho que fica melhor, né? Então, gente, Com obrigado certeza. por terem nos escutado. Celi, fica à vontade para dar tchau para todo mundo aí. Tá, gente, olha, muito obrigada pela participação. Eu fico aqui angustiada só vendo chegar as perguntas, adoraria respondê-las, mas é como o João falou, a gente vai ter outras oportunidades, mais profissionais, inclusive que vão participar. Quero agradecer, João, toda a sua iniciativa, todo o seu trabalho junto à ABA, junto com a doutora Cláudia, que tem sido assim espetacular. Essa gestão assim cresce, a Associação Brasileira de Halitose, claro, foi uma construção de muitas gestões e eu fico muito orgulhosa, se é que eu posso me sentir partícipe desde o comecinho desta associação, fico muito orgulhosa em ver aonde que nós hoje estamos e é graças a iniciativas e pessoas como você abraçando essa causa, né? Porque realmente é um grande desafio. Não, a litose é um grande desafio. Então, parabéns, a ABA está de parabéns. Vocês estão realmente fazendo a diferença, não só para os profissionais, mas principalmente para a comunidade, né? Para as pessoas. E muito obrigada, viu, gente, pela participação de todos. Eu vi grandes amigos aqui entrando. Claro que família também, né? Tem irmão, tem sobrinha, tudo entrando aqui na live. Isso é muito bacana. Minha amada secretária, assistente de mais de quase 30 anos. Então, assim, só posso agradecer essa oportunidade que vocês me deram, viu? Muito obrigada. Obrigado, Celi. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo para vocês.